Amém? Acharam? Amém. Então nós vamos meditar em alguns textos aqui. Então diz assim, ó, o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei da morte, pois era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus fez, enviando seu Filho, em semelhança de homem, pecador, e como oferta do pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprisse em nós, e nós andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 5. Os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois é sujeito à lei de Deus. Em verdade, o pode ser. O versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 9. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça. Se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, é aquele que entre os mortos ressuscitou Cristo e vivificará também em vossos corpos mortais, pelo o Espírito que vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não na carne, mas para viver segundo o Espírito. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Só acompanhe a minha oração. Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, diante da Tua presença, quero, nesse momento, Senhor, pedir mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que de mim, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas a Tua palavra é a verdade, Senhor. Estamos aqui por causa do Senhor, por causa da Sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não somos, Senhor, dignos, nós não somos merecedores de nada. Só estamos aqui, Senhor, porque é uma misericórdia, é um favor, é uma graça do Senhor. Senhor, nós poderíamos estar em outro lugar, mas nós estamos aqui porque tudo, Senhor, há uma permissão, tudo uma vontade do Senhor. Pai, que essa palavra ela possa nos trazer, Senhor, ensinamentos maravilhosos, Senhor. Ter uma vida de Deus em nossas vidas, Senhor. Uma vida através do Espírito, Pai. Através do Espírito Santo, porque a Tua própria palavra diz, como o apóstolo Paulo diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Senhor. Oh, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa encher a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Não há uma outra forma, uma outra maneira, Senhor, de nós nos sermos transformados, libertos, é sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer espírito de vida, Senhor. Espírito de vida, como o Senhor trouxe ali, Senhor. Oh, meu Deus amado, aqueles que estão mortos espirituais, Senhor, que não conseguem compreender as coisas do Espírito, a não ser as coisas da carne, Senhor. As coisas da carne não te agradam, as coisas da carne não traz, Senhor, a sua vontade, mas as coisas do Espírito traz, Senhor, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos traz vida, Senhor, e vida
vida abundante. A vida abundante, Senhor, não é essas coisas deste mundo, Senhor. Não é ter carro, não é ter casa, não é ter emprego, mas é uma vida espiritual, uma vida com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu quero nesta noite aqui falar uma vida através do Espírito. Uma vida através do Espírito Santo. Se nós pegarmos todo esse texto aqui, Paulo ele vai colocar aqueles que nasceram de novo através do Espírito e aqueles que vivem segundo os prazeres da carne, né? Então, quando eu olho o versículo 1, a palavra de Deus me traz tanta confiança para aqueles que estão em Cristo Jesus, que diz assim, portanto agora, Paulo tá colocando aqui coisa interessante, portanto agora, não é amanhã, não é agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o único meio, o único elo de salvação para o homem é estar em Cristo Jesus. Essa é a forma. Não tem como se inventar uma outra maneira do homem ser salvo. Por isso que Paulo vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nada pode nos condenar se nós estamos em Cristo Jesus. Só que aqui Paulo, na parte B do versículo, ele vai dizer assim, para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O versículo 2, porque a lei do Espírito é vida em Jesus Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando Paulo está dizendo aqui no versículo 2, ele está falando de 2 tipos de lei. Qual é a lei? A lei moral e a lei cerimonial. A lei moral hoje não existe mais. Qual que é a lei cerimonial? Era a lei que era de obediência de sacrifícios de animais. Quando ele fala aqui da lei, lei moral, o homem já nasce com essa lei no coração. Um exemplo, se eu chegar lá numa tribo indígena que nunca ouviu o Evangelho, que nunca leu a Bíblia, nunca leu as Escrituras, se eu perguntar para ele que matar é pecado, ele vai falar que é errado. Se eu perguntar para ele que ele trair a esposa dele, ele vai falar que isso é lei moral. O homem já nasce com essa lei moral dentro do seu coração. Não precisa conhecer a palavra de Deus. Ele sabe que é errado. Só, Paulo diz, porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida através do Espírito, né? Não é essa vida espiritual que os crentes vivem fazendo por aí, não. É uma vida nascida em Cristo, que tem um encontro com Deus e com a sua palavra. Diz assim, porque era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus enviou seu Filho em semelhança de homem, pecador, como oferta do pecado. Dessa forma, condenou pela carne. Tinha uma outra forma de Cristo trazer até nós a salvação. Ele tinha que vir de uma forma humana. Por quê? Porque lá em João capítulo 1, vai dizer, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quer dizer, o Logos de Deus, a palavra estava com Deus, que era o próprio Cristo. E a palavra se transformou em carne. Então, para que isso acontecesse em nós, Cristo tinha que vir de forma humana, como a nossa. Só que uma coisa que Cristo não tinha, a forma do pecado. A Bíblia diz que ele foi, lá em Isaías 53, ele foi para o matadouro
em sequer abriu a sua boca. Em sequer não houve nenhuma coisa que acusasse Cristo. Se nós olhamos, por que Cristo foi condenado? Cristo foi condenado porque pelos religiosos daquela época, mas eles não achavam uma condenação, não achavam uma coisa. Por isso que Paulo diz, portanto agora, os que estão em Cristo, nem há uma condenação. Por quê? Aí nós vamos entrar aqui em questão da justificação pela fé. Como é que o homem se torna justo diante de Deus? Qual é a maneira do homem se tornar justo se nós somos pecadores? Como é que o homem se torna justo? Aí vai falar assim, poxa, aquele cara lá é um ladrão, é uma prostituta, ele faz isso, ele faz aquilo. Como é que ele vai se tornar justo para ser salvo? Ele precisa receber a justiça através de Cristo Jesus. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, que nós somos justificados pela fé. Um exemplo, sabe o que é a justificação? Como é que o homem se torna justo diante de Deus? Quando fala justificação, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, ele estava perante um tribunal. Estava perante um juiz. E o juiz estava nos condenando. Quer dizer, Deus estava nos condenando pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. E aí, nós recebemos Cristo como Salvador. Aí, como João vai dizer, né, que ele é o nosso advogado. Por isso que João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tereis um advogado diante do Pai, o qual ele é justo. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos justos junto com Cristo. Agora, aquilo que nos condenava, não nos condena mais. Vamos ler a palavra de Deus. Pois era impossível que a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de homem. Irmão, Jesus teve a mesma natureza que a nossa. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele passou por momentos de angústia, ele passou momentos depressivos. Você sabia que Jesus passou por isso? Quando Jesus estava lá no Monte Getsemane, antes de ir para a cruz do Calvário, o que ele disse? Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe por quê? Porque o peso do pecado estava lá em Cristo Jesus. Então, Jesus como homem, como nós, Jesus como nós, como homem, ele passou as mesmas necessidades que a nossa. Mas ele suportou isso por causa de quê? Para nos salvar. Para nos trazer vida. Para nos trazer vida através do Espírito. O versículo 4. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Nós não andemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando Jesus ele vai atravessar a cidade de Samaria, ele encontra com aquela mulher lá na fonte de Jacó. Jesus falou para aquela mulher, disse para ela, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você nunca mais iria pegar água neste lugar. Aí Jesus diz assim, olha a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, mas será uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí naquele momento, aquela mulher disse, Senhor, então me dá desta água, para que eu não venha mais aqui beber. Ela estava preocupada em não pegar mais água. Mas Jesus falou assim, não mulher, não é esta água. Não é essa água. Mas a água que eu lhe der, você será uma fonte que jorra para a vida eterna. Quer dizer, Cristo estava naquela hora oferecendo a vida através do Espírito para ela. Uma vida abundante.
E aí nesse momento, ela falou: Senhor, os nossos pais adoraram a Deus neste monte, que era o Monte Gerizim, que era o monte dos samaritanos, quando houve a divisão do reino de Israel. Ah, Senhor, diz que os verdadeiros lugares de se adorar é em Jerusalém. Aí Jesus pegou e falou assim: olha, vem a hora, e esta hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não tem lugar para se adorar a Deus. Claro que se faz necessário se reunir como igreja, nós estamos reunidos aqui como igreja, mas isso é uma vida através do Espírito. E aí Paulo ele vai colocar: os que vivem segundo a carne, inclina para as coisas da carne. Quem vive sobre as coisas da carne, vai se inclinar para as coisas da carne, das coisas que desagradam a Deus. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, vivem sobre as coisas do Espírito. Gálatas capítulo 5. Olha que coisa interessante. A partir do versículo 16 diz assim: eu digo porém, olha Paulo falando, eu digo porém, andai em espírito, e não satisfarei os desejos da nossa carne. A nossa carne, ela sempre vai pender para as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito, vão viver segundo a lei do Espírito. Pois a carne deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se põe um contra o outro, para não fazer o que quereis. Porém, se sois guiado pelo Espírito de Deus, estão debaixo da lei. Então, há uma guerra dentro de nós. Há uma luta interior dentro de nós. Nós queremos as coisas do Espírito e ao mesmo tempo tem as coisas da carne, dos nossos prazeres pecaminosos. Há uma guerra dentro de nós. Nós queremos orar e a carne quer dormir. Nós queremos ler a Bíblia. Nós queremos ficar no Facebook. Queremos ler as Escrituras. Nós queremos fazer outras coisas. Por quê? Porque as coisas da carne é mais satisfatória. Mas é o que Paulo vai dizer: se porém sois guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Aí Paulo vai colocar algumas questões em questão das obras da carne. As obras da carne são conhecidas, os quais são prostituição, impureza, libertinagem, quer dizer, liberdade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedice, orgias, coisas semelhantes a estas, os quais declaro que antes provém dos que cometem tais coisas, não herderão o reino dos céus. Só que aqui Paulo, no versículo 22, ele vai colocar em questão do fruto. Não é frutos, é fruto. Fruto do Espírito. Quer dizer, aqueles que são nascidos de Deus, o qual Paulo vai dizer lá em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer assim: o fruto do Espírito. Um exemplo, se eu pegar aqui uma mexerica, eu abro a mexerica, dou um gominho para cada um. O fruto só é um, mas foi distribuído para todos. O fruto é um só. Se eu comer a mexerica, você vai sentir o mesmo gosto também da mexerica, porque o fruto é só um. Isso é dado como? Através do Espírito na nossa vida. Pois Paulo vai dizer, pois o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. São os que são de Cristo e crucificaram a carne e suas paixões e seus desejos. Que se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. E nós não tornemos convencidos e irritados uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, essa aqui, meus irmãos, é a lei do Espírito. Quem vive segundo o Espírito. Vamos voltar lá para Romanos. Aí Paulo vai dizer no versículo 6. A inclinação da carne à morte, do Espírito e vida e paz. A inclinação da carne, inimizade contra Deus, pois sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora o versículo 9. Esse versículo 9 aqui diz assim: vós, porém, estão na carne, mas no Espírito. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Esse versículo aqui, ele fala aqueles que vivem no Espírito, segundo o Espírito. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós que vivemos através do Espírito, nós não vamos pecar mais, porque Paulo vai dizer aqui que nós estamos mortos por causa do pecado. Será que a gente não vai pecar mais? Não vai errar? Porque pecar é errar o alvo. Claro que nós vamos pecar. Como eu já disse, nós somos justificados pelo meio de Cristo. O versículo 11. Se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou Jesus e habita em vós, aquele que entre os mortos ressuscitou Jesus, vivifica também o vosso corpo mortais, pelo Espírito que habita em vós. Quando Paulo está dizendo aqui que estamos mortos, é o homem que está morto em delitos e pecado. Porque Efésios capítulo 2, Efésios, diz assim: Efésios capítulo 2. O homem, Efésios 2, diz assim, e ele nos vivificou, estando mortos em delitos e pecados. Então o homem, se ele não tem o Espírito Santo, se ele não tem o Espírito de Cristo, ele está morto em delitos e pecados. Aí Paulo continua dizendo, o versículo 13: pois se vivemos segundo a carne, morrereis, mas pelo o Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste espírito de escravidão, outra, estardes em temor, e recebeste o espírito de adoção, o qual nos chamando Abba Pai. Mas o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo nos testifica que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, certo que é o esplendor para aquele também, ele já somos glorificados. Interessante, quando Paulo está dizendo aqui, vivendo sobre uma vida através do Espírito. Como é que eu posso para obter isso? É se entregando a sua vida totalmente a Cristo. É tentando, fazendo de tudo para deixar a vida pecaminosa, a vida deste mundo. Porque Paulo vai dizer, aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, tem que viver uma vida através do Espírito. E como é que eu faço para mim receber essa vida abundante de Deus? É tentando largar o pecado. Que isso
afasta de Deus. O que Isaías vai dizer? Que os olhos do Senhor não estão, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos estão encolhidas, mas os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós temos que nos esforçar. Nos esforçar. Através do quê? Através da obediência da sua palavra. Não tem outra forma. Quero ler mais um texto bíblico aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai dizer assim: e também nele, vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Quando fala a palavra da verdade, é uma palavra que ela não vai trazer conforto para nós. A palavra de Deus, ela não traz conforto. Mas ela mexe com nós. Porque Jesus disse assim, ó, e conhecereis a verdade vos... E como é que a gente conhece a verdade? Através da palavra de Deus. Não tem outra forma. Viu, Rosimeire? Não tem outra forma de conhecer a verdade a não ser pela palavra. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, como é que eu faço para me receber esse selo? Como é que eu faço para ser selado com o Espírito? Para me ter uma vida através do Espírito? É abandonando o pecado. É abandonando as coisas que desagradam a Deus. Você sabe o que é um selo? Selo é uma garantia que um crente recebe. Se Paulo vai dizer lá em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quando a gente vamos mandar uma carta, você chega lá no correio, você sela aquela carta. E aquela carta, ela tem um destino. Você coloca lá o remetente e o carteiro vai lá e sela aquela carta. E aquela carta, ela tem um destino para onde ela vai. Pois assim todo é o cristão que é salvo em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Ele é selado. E quando o crente é selado, ele tem um destino. Qual que é o destino dele? Não é essas coisas aqui terrenas, coisas físicas. Essas coisas aqui são passageiras. Aí Paulo vai dizer assim: e também nele que também depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa, o 14, que é o penhor da nossa herança, para a redenção, propriedade de Deus, em louvor de sua glória. Você sabe o que é um penhor? Vocês sabem? Sabe Uma coisa preciosa. Uma coisa que você penhora. Mas muito preciosa. um penhor? O que é um penhor? Você vai comprar uma casa, você não tem uma garantia que não vai pagar, você penhora alguma coisa. De muito valor. Entendeu? O único banco que trabalha com isso é a Caixa Econômica. Você tem algo de valor, só que esse algo de valor que você tem no momento não dá para resolver o seu problema, não dá para pagar as suas contas. Você vai no banco, empenhora aquilo ali e pega. Até você pagar. Até você pagar. Você pega. Você sabe que Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele deixou o penhor do Espírito, que é o Espírito Santo. Lá em João 14 ele vai dizer assim, ó: eu vou para o Pai. E quando eu for, virá o Espírito Santo. Quer dizer, o Paracletos, o substituto. Aí, o que Jesus fez? Ele nos deu uma garantia, que é o Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, ó: é o penhor da nossa herança. Quando o cristão recebe isso, ele já é, além de ele ser selado, ele é selado com o Espírito, e agora ele recebe uma garantia, uma herança. A salvação. A salvação. Então, quando Paulo vai dizer assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, a única forma, a única maneira, não tem outra, não existe outra. Viu, Karina? Não existe outra.
é através de Cristo, de Jesus. Não é através de placa de igreja, não é através de homem, não, é através de Jesus. Aí ele vai dizer assim, é a redenção e prioridade de Deus. Quando o cristão recebe isso, o selo, e recebe o penhor, e uma vida através do Espírito, que agora nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos guia. É prioridade de Deus em louvor de sua glória. João 14, para mim terminar. João 14, diz assim, o versículo 15. Olha o que Jesus disse. Se amardes e guardareis os meus mandamentos. Tem Espírito Santo sem obediência à sua palavra? Não, não tem. Não tem Espírito Santo sem obediência. Não tem Espírito Santo sem ter a obediência. Jesus diz assim, ó. Se amardes e guardeis os meus mandamentos. Aí Jesus falou assim, ó. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará o outro Consolador. Que é o penhor do Espírito. É o que Paulo estava falando lá. Que estais conosco. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber isso, irmãos. O mundo não pode. Quem vive uma vida segundo os prazeres da carne, não pode ter o Espírito Santo. Não pode ter o selo. E também não pode ter o penhor. Porque não vê e não conhece. Mas conheceis que habita convosco e está em vós. Aí Jesus falou assim, olha, não vos deixarei órfãos e virei para vós. Ainda um pouco me verás e me vereis, porque se vereis também vivereis. Naquele dia conheceis que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando Jesus disse isso, que Jesus estava falando com os discípulos naquela hora. Até que no versículo 1 ele vai dizer assim, Jesus falou assim, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque quando Jesus falou assim, Jesus estava anunciando para os discípulos que ele estava indo embora. Ele ia subir para a cruz do Calvário. Aí o coração dos discípulos ficou preocupado. Jesus falou assim, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, credes no meu Pai, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí Jesus agora nesse momento ele traz um consolo para os discípulos. Aí Jesus falou assim, olha, meus filhos. Aí ele vai dizer no versículo 18. Não vos deixarei órfão, e virei para vós. Quer dizer, Jesus estava indo para a cruz, estava partindo. Aí Jesus estava trazendo um conforto para os discípulos. Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, que é o Espírito Santo. Qual é uma vida através do Espírito? Por isso que o Senhor Jesus, por isso que Paulo, ele vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes o diabo, irmão, ele é astuto. Ele fica trabalhando na mente das pessoas que você não é salvo, que você perdeu a sua salvação. Mas para isso, nós precisamos viver uma vida através do Espírito. Uma vida de obediência à sua palavra. Amém? Amém. Deus abençoe. Abaixa a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor querido, Senhor amado, nesse momento, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter nos dado essa palavra. Senhor, não tem uma outra forma, não tem uma outra maneira do homem encontrar, Senhor, a salvação no Senhor. Não tem outra forma, Senhor. Nós temos que viver uma vida através do Espírito Santo, através do Espírito, Senhor. Não tem como viver uma vida dupla, uma vida, Senhor, de uma forma que te desagrade o Senhor. Senhor, se tem alguma coisa em nós, que não te agrada, que não faz a sua vontade, Senhor, tira esse desejo pecaminoso. Senhor querido, olha, Pai, eu não conheço
Meu Deus, eu conheço assim, Senhor, pessoalmente, por família, mas o único que conhece o coração do homem é o Senhor. Oh, Espírito Santo, tira o peso, Senhor, do pecado, Senhor. Oh, Senhor, o pecado nos afasta do Senhor. Senhor, nos ensina a viver uma vida através do Teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que eu, Senhor amado, santo, Senhor, não há nenhuma condenação sobre mim, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Aquele preço da cruz, Senhor, foi muito alto. Meu Deus, o preço da cruz foi muito alto. Aquilo que o Senhor viveu, aquilo que o Senhor passou no Calvário, Senhor, para nos trazer vida, Senhor, vida abundante. Senhor, a vida abundante não é aqui nessa terra, não, Senhor. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo vai embora, aqui tudo se acaba, Senhor. Aqui tudo, Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, não vos ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça, o ferrugem vos consome, mas o Senhor, onde os ladrões minam e roubam. Mas o Senhor, Pai, nos garantiu, Senhor, oh, Senhor, uma vida abundante em Cristo, Senhor. Ah, Senhor, meu Pai, que a Sua palavra possa, Senhor, penetrar no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra possa incomodar, Senhor. Possa incomodar, que possa trazer salvação, que possa trazer libertação, Senhor, através do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém? Acharam? Amém. Então nós vamos meditar em alguns textos aqui. Então diz assim, ó, o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.